Saudações, é um prazer estar convosco, amados irmãos. É mais uma atualização profética na escola de profecia. Que Deus possa o abençoar abundantemente. Estamos aqui para acompanhar os eventos finais da profecia bíblica. Agradeço a vossa audiência, que Deus continue estando convosco, operando maravilhas. Ontem eu prometi que hoje, 15 de novembro de 2022, estaríamos de volta neste que é o melhor lugar do mundo para compartilhar convosco mais algumas informações do que está acontecendo na COP27 no Egito. Sim, amados irmãos, eu quero começar esta atualização lendo uma passagem aqui que achei super interessante. No livro Profeta Ezeias, página 148, todo o universo está observando com inexprimível interesse as cenas finais da grande controvérsia entre o bem e o mal. Todo o universo está observando com inexprimível interesse as cenas finais do grande conflito entre o bem e o mal. Lendo este texto, eu me pergunto, por que muitos adventistas, quando mostramos isto, ficam furiosos? Por que muitos cristãos, quando mostramos isto, ficam furiosos? Queridos irmãos, mundos não caídos, anjos não caídos, estão observando as coisas que estão acontecendo na Terra. Eles nem precisam observar isto, porque estão salvos. Estão salvos. E nós que vivemos no campo de batalha, não prestamos atenção. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Zombamos daqueles que pregam estas coisas. Sabe, eu estava lendo aqui a lição da escola sabatina, a lição deste trimestre, né, com o tema Vida, Morte e Eternidade. Achei uma passagem aqui super interessante do próprio autor, do dia 31 de outubro, na página 60. Ele diz aqui, ao passar em segredo pela Galileia e durante sua jornada final a Jerusalém, Jesus falou novamente a seus discípulos sobre sua morte e ressurreição. Agora escute aqui. Visto que não era o que queriam escutar, eles não deram atenção. Para nós, é muito fácil fazer o mesmo. Visto que não era o que eles queriam escutar, não davam atenção. Na minha experiência como palestrante de profecias em vários lugares que eu vou, tenho percebido que realmente aqueles que dizem não, isso não faz sentido, esses são alarmistas, esses perturbam o povo. Na verdade, no fundo, essas pessoas não querem ouvir sobre isto. Por isso que não dão atenção. Agora, queridos irmãos, eu quero dizer uma coisa, quero aproveitar e dizer uma coisa aqui para todos. Se estas informações o incomodam, se você acha que nós estamos mentindo, inventando coisas, alarmando o povo, eu já disse, melhor não acompanhar este canal, porque nós sempre vamos falar dos eventos finais. Eu quero poupar-te de ficar furioso todo momento, porque isso pode criar problemas de saúde. Portanto, se o canal está o perturbando, amado irmão, é melhor não assistir. Porque nós sempre vamos trazer eventos finais para aqueles que desejam acompanhar estes eventos. Amém? Queridos irmãos, vemos aqui, COP27, temores de compromisso na questão chave da temperatura global de 1,5 graus Celsius. Temores de quê? Compromisso. Veja aqui, um dos principais alvos para impedir que as mudanças climáticas aumentem as temperaturas globais está sob ameaça em uma cúpula da ONU. As negociações sobre mudanças climáticas vêm tentando limitar o aumento médio das temperaturas a 1,5 graus Celsius. Mas nas negociações no resort egípcio de Sharm el-Sheikh, há preocupações de que o alvo caia. Queridos, essa conferência e outras que já aconteceram antes não estão resolvendo os problemas deste mundo. A meta climática de 1,5 graus Celsius
está morta. Para evitar uma catástrofe total, a COP27 deve admitir. Meus amados irmãos, eu acredito que há um grande conflito por detrás daquilo que estamos vendo agora. Alguma coisa tem aqui. Enquanto Satanás não atingir os objetivos que ele tem com estes desastres naturais, com estas mudanças climáticas, a situação não vai melhorar. Ainda que cientistas, que líderes políticos tentem fazer alguma coisa. Percebam, amados irmãos? É por isso que eu digo, vamos sonhar mais alto com a eternidade. Quero ler umas passagens aqui. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, começando do verso número 20. Filipenses capítulo 3, verso número 20. Nós lemos: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Verso 21. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. A nossa cidadania, amados irmãos, é nos céus. A nossa esperança está nos céus, de onde Cristo virá e para onde Ele nos levará. Quero ler também Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Não saia do vídeo, temos muita coisa a falar hoje. Hebreus capítulo 11, começando do verso número 13. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Verso 16. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade. Nós esperamos uma pátria melhor, a pátria celestial. É para lá aonde nós vamos. O mundo não está nos mostrando sinais de melhoria. O mundo não está nos mostrando esperança, amados irmãos. Fixemos nossos olhos na eternidade. Voltamos aqui. Eu disse ontem que foi lançado no dia 9 de novembro, sim, dia 9 de novembro, no Egito, um novo livro. Um novo livro. Vemos aqui, amados irmãos. Novo livro. Aqui está o título, que podemos traduzir como Vozes de Fé para a Lei do Ecocídio. Vozes de Fé para a Lei do Ecocídio. Mas deixe-me dizer uma coisa. Em julho de 2021, líderes religiosos se uniram e prometeram apoiar uma lei religiosa do ecocídio. Eu quero mostrar agora para vocês o vídeo. Lembrando que foi postado em julho de 2021, onde eles prometeram que trabalhariam para essa lei religiosa do ecocídio, destruir o meio ambiente, destruir a terra. Vemos aqui, eu vou deixar em inglês, vou dando uma pausa para traduzir. E vamos continuar com a nossa atualização de hoje. Vemos aqui, amados irmãos? So we gather here today to present Faith for Ecocide Law, which is an inter-religious initiative to gather religious voices and faith leaders and communities in support of a new international crime of ecocide. Então nos reunimos aqui hoje para apresentar a Fé para a Lei do Ecocídio, que é uma iniciativa religiosa para reunir vozes religiosas e líderes religiosos e comunidades em apoio a um novo crime internacional de ecocídio. Pope Francis has been very clear on this issue. Already in 2019 he mentioned ecocide as a very urgent matter to promote, and through his encyclical Laudato Si he has also promoted an ecological spirituality in order to help Christians to see the need and help them to engage themselves in this issue all over the world.
Papa Francisco foi muito claro sobre esta questão. Já em 2019, ele mencionou o ecocídio como um assunto muito urgente para promover e, através de sua encíclica Laudato Si, ele promoveu uma espiritualidade ecológica para ajudar os cristãos a ver a necessidade e ajudá-los a se engajar nesta questão em todo o mundo. People joining us here from over 50 countries and many different religions to express support for ecocide as a crime and learn more about how that is a very practical and powerful step towards a human society in harmony with nature. Pessoas se juntando a nós aqui de mais de 50 países e de muitas religiões diferentes para expressar apoio ao ecocídio como crime e aprender mais sobre como isso é um passo muito prático e poderoso em direção a uma sociedade humana em harmonia com a natureza. Ok? Uma pausa. E agora eu quero deixar rolar uma parte em que uma senhora fala: me parece isto adoração à natureza. Bem, vamos ver aqui. Faith for Ecocide is something that is very important to my heart because I feel that in combination of what I believe as a Maori person, from my tikanga Maori culture, all religions, we are family men, Mother Earth's children, Mother Earth's love. So I believe in my heart that this is our responsibility for the coming children. Fé para o ecocídio é algo muito importante para o coração, porque eu sinto que, em combinação com o que eu acredito como uma pessoa maori da minha tikanga, multicultura maori, todas as religiões, nós somos família, homens, filhos da Mãe Terra, o amor da Mãe Terra. Então eu acredito em meu coração que esta é nossa responsabilidade para os filhos vindouros. Aqui está, amados irmãos. Em julho de 2021, estes líderes se uniram e prometeram que trabalhariam juntos por uma lei do ecocídio. Então, são vozes de fé unidas para uma lei do ecocídio. Percebem que as religiões agora estão muito ocupadas nesta questão das mudanças climáticas. E elas vêm com propostas, queridos irmãos, vêm com propostas morais. Sim. Eles querem unir a fé a esta questão das mudanças climáticas. Isso é interessante. Vemos aqui lançamento do livro Vozes da Fé pela Lei do Ecocídio, 9 de novembro de 2022. Está aqui, amados irmãos. Vocês podem procurar na Amazon e outros sites de venda. Vão encontrar este livro em inglês. Não sei se tem em português, eu ainda não comprei, mas acredito ser interessante o livro. Queridos, lemos aqui. É uma coleção notável de textos de líderes religiosos das religiões mundiais e guardiões da sabedoria indígena sobre a relação entre os seres humanos e a natureza. Cada um deles se baseia na sabedoria de sua própria tradição, mas a essência de sua mensagem é a mesma. Para proteger nossa casa comum, o ecocídio deve se tornar um crime internacional. Alguns dos autores e da equipe por trás do livro apresentam este recurso para comunidades de fé. O ecocídio tem que ser um crime internacional. Meus queridos irmãos, voltamos aqui. Aqui está o livro. É uma coleção notável de textos com base na vasta sabedoria, ensinamentos e práticas das religiões do mundo e tradições espirituais indígenas. Escrito em um momento de crise ecológica, centra-se na relação entre os seres humanos e a natureza em geral e na necessidade de um novo crime internacional de ecocídio em particular. Os autores são líderes espirituais reconhecidos em suas tradições de fé. Vamos dar uma pausa. Percebem que, ultimamente, estão sendo lançados livros e filmes, documentários ligados às mudanças climáticas de líderes religiosos. Isto vem circulando. Há uma ampla divulgação. Mas quando é o livro Grande Conflito a circular só na América, já dizem que está criando confusão. Isto é interessante. Agora, continuando aqui. O livro
será lançado, ou já foi lançado em 9 de novembro na Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, COP27. O tom no início da conferência foi de grande urgência. A humanidade tem uma escolha: cooperar ou perecer, disse o secretário-geral da ONU, António Guterres, e acrescentou que estamos no caminho do inferno climático. Muitas tradições religiosas enfatizam a responsabilidade de respeitar e proteger o mundo vivo do qual fazemos parte. A palavra ecocídio, literalmente matar a própria casa, transmite esse entendimento. Em todo o mundo, mais de 8 em cada 10 pessoas se identificam com um grupo religioso, queridos irmãos. Há um grande potencial para a liderança da fé, para novas regras comuns para a humanidade, para passar do mal para a harmonia. O que é que eles disseram? Que em todo o mundo, mais de 8 em cada 10 pessoas são religiosas. Então podemos aproveitar as religiões, sim, podemos aproveitar as religiões para trazer essas novas regras comuns para a humanidade, para sairmos do mal para a harmonia. Meus queridos irmãos, isto não nos diz nada. Vamos continuar. O papel da fé no apoio a uma lei internacional de ecocídio é muito significativo, diz um dos autores. Eles dizem aqui: as tradições de fé carregam a esperança de que possamos concordar com esta legislação fundamental a tempo. Este livro é uma coleção muito envolvente de vozes e esperamos que seja um recurso útil para comunidades religiosas e outros para explorar diferentes perspectivas e unir-se em ação e apoio à lei do ecocídio. Eles esperam que este livro, produzido por líderes religiosos influentes, seja útil para comunidades religiosas e não religiosas, para explorarem, para se unirem em ação, apoiando uma lei do ecocídio internacional. Queridos, aqui estão palavras dos autores deste livro. O ex-arcebispo da Igreja da Suécia falou: para mim, como cristão, trabalhar pela lei do ecocídio é a coisa mais importante que posso fazer. Toda teologia cristã agora deve ser ecoteologia, para ser relevante nos tempos em que nos encontramos. Queridos, o diretor do Centro de Budismo e presidente da União Budista Europeia falou: este livro importante e oportuno nos deu a oportunidade de abrir a discussão e o diálogo sobre ecocídio dentro do budismo, bem como com outras religiões. Os capítulos são ricas fontes de inspiração para abrir o tesouro de possibilidades que são o que estão dentro de todos nós. Queridos, este homem, co-diretor desta instituição, disse que este é um livro de vital importância. Percebam, líderes do budismo, hinduísmo, cristianismo, islamismo, estão todos aqui clamando juntos por uma lei religiosa de ecocídio internacional. E não se esqueçam, a lei dominical surge também no contexto das mudanças climáticas, mas não quero falar disto agora. Queridos, a iniciativa Faith for Ecocide Law é uma coalizão interreligiosa que reúne líderes e vozes religiosas e espirituais para expressar apoio a um crime internacional de ecocídio. Queremos ver agora quais são as entidades religiosas que estão envolvidas nisto, que estão envolvidas neste livro. Vimos aqui, amados irmãos, Concílio Mundial das Igrejas. Está aqui. Fé para a Terra, da PNUMA. O Patriarca Ecumênico Bartolomeu I. Bispos da Igreja da Suécia. Papa Francisco. Estão todos aqui, apoiando isto. Meus queridos irmãos, nós estaremos perante o cumprimento das palavras de Cristo em Mateus capítulo 24. Quero tomar um pouco do vosso tempo agora para analisarmos isto e voltaremos. Mateus capítulo 24, Jesus dando os sinais
começando do verso número 6. Quero que vocês compreendam isto. Nós estamos vivendo agora, neste momento exato, vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Percebam? As mudanças climáticas estão aí já há algum tempo. Guerras estão aí já há algum tempo. Nação contra... Queridos, os sinais estão aí já há algum tempo. Mas Jesus diz, isto é apenas o princípio das dores. Quais são as dores? Quais são as dores? Está aqui, verso 9. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Queridos, para mim, estamos vivendo a sequência exata que Cristo nos deixou em Mateus 24. Já vimos guerras, já vimos fome, já vimos desastres naturais. O que vem depois? Lei do ecocídio. Queridos, Jesus diz que muitos serão odiados, perseguidos. Sim. Depois de quê? Depois dos terremotos. Depois, tudo isto é o princípio das dores. O que vem depois do princípio das dores? Vem perseguição para o povo de Deus. Lemos aqui uma passagem do Espírito de Profecia que eu acho que tem profunda conexão com isto que estamos falando. Satanás lança destruição entre os homens. Há calamidades em terra e mar. Propriedades e vidas são destruídas pelo fogo e por inundações. Satanás resolve atribuir isto aos que recusam curvar-se ante o ídolo estabelecido por ele. Está aqui a sequência. Primeiro vem os desastres, como Jesus falou. Mas isto é o princípio. Depois dos desastres vem leis. Jesus diz, muitos serão encarcerados, odiados por causa do meu nome. Eu acredito que vem uma perseguição para o povo de Deus com essas leis que estes líderes religiosos e políticos estão traçando. Agora, as religiões, conforme nós estamos aqui vendo, estão muito e seriamente envolvidas nesta questão. Mas a pergunta que eu faço é, qual é o papel da religião realmente? Queridos, o papel da religião é mostrar às pessoas a Cristo, a luz, a verdade e preparar o mundo para a volta de Jesus. Mas me parece que estes religiosos aqui não estão muito preocupados com isso. Não. Eles estão clamando por leis punitivas. Estão apoiando leis punitivas. Esse é o papel da igreja. Será que o apóstolo Paulo, se estivesse vivo hoje, se uniria com estes líderes para apoiarem leis criminosas? Meus queridos irmãos, de onde vêm estas ideias? É outra pergunta. Com quem estas religiões estão trabalhando para trazer esta lei religiosa do ecocídio internacional? Vemos aqui, só de cara, está aqui, Fórum Econômico Mundial. O que é ecocídio e pode ser processado pelo Tribunal Penal Internacional? Eles disseram, um novo plano quer adicionar danos ambientais, o ecocídio, à sua lista de responsabilidades. Um painel de advogados criminais e ambientais de todo o mundo criou uma definição legal para ecocídio, como base de um esforço para criminalizar danos em massa e destruição de ecossistemas. A definição será disponibilizada para os Estados considerarem e faz parte de um esforço contínuo desta ONG para adicionar danos ambientais à lista de crimes internacionais do Tribunal Penal Internacional. Então já temos resposta. Eles buscaram esta ideia do Fórum Econômico Mundial. Isso criaria um crime passível de prisão para qualquer pessoa que cometesse ecocídio. Estão vendo? Isto não é para uma organização, não é para uma empresa somente que polui o ambiente. Para qualquer pessoa. Isto, amados irmãos,
vai trazer consequências para cada indivíduo na Terra. Sim, para qualquer pessoa que cometesse ecocídio e tornaria os indivíduos responsáveis por atos ou decisões que causam danos graves ao meio ambiente passível de processo criminal. Atualmente, as empresas que causam danos ambientais são amplamente punidas com multas ou processos judiciais. Fato é que mostramos já algumas semanas atrás que vários governos no mundo, no contexto da luta contra as mudanças climáticas, introduziram, por exemplo, domingos sem carro, mobilidade nas estradas e outras coisas que nós, como adventistas, até certo ponto, discordamos, porque a Bíblia, nos diz outra coisa em relação a isto. Quando surgir a lei dominical, e lembrem que ela vem no contexto da luta contra as mudanças climáticas. Isso será assim. Temos que guardar o domingo para curar o clima. Aqueles que vão dizer não. O sábado é que é o dia santificado por Deus. O domingo é um sábado espúrio, que não deve ser reverenciado por nada. Como é que serão consideradas essas pessoas? Criminosas, climáticas, que merecem ou que são responsáveis por atos ou decisões que causam danos ambientais e que podem ser processadas por ecocídio internacional. Queridos, quando as religiões usam o poder dos governos para trazer essas medidas, ou quando as religiões apoiam o governo nessas medidas, o que é que nós podemos esperar? Vemos aqui no livro Grande Conflito, a igreja apela para o braço forte do poder civil e nessa obra, papistas e protestantes se unem. À medida que o movimento pela aplicação da lei dominical se torna mais ousado e decidido, a lei será invocada contra os guardadores dos mandamentos. Serão ameaçados com multas e prisão, e alguns serão oferecidos cargos de influência e outras recompensas e vantagens como incentivos para que renunciem à sua fé. Está aqui, amados irmãos, está aqui. Quando a igreja, quando as religiões apoiam as medidas do Estado ou usam o Estado para apoiar seus planos, o que é que nós podemos esperar, senão o papado? Como é que as religiões, volto a perguntar, como é que as religiões, pessoas de amor, chegam ao ponto de impulsionar leis criminosas? Como é que chegam ao ponto de impulsionar leis com penas civis? Esse é o papel da igreja? Apoiar leis com penas civis? Ou mostrar ao mundo o caminho da verdade? Agora, eu quero dizer uma coisa. Estas religiões nada mais e nada menos estão fazendo que seguir as pegadas de Roma. Vemos aqui. Doutrina social católica é fundamental para enfrentar questões mundiais, diz Papa Francisco. Mudanças climáticas é uma questão mundial? Sim. Está dizendo que a doutrina social católica é fundamental. O que é algo fundamental? O que é algo fundamental para enfrentar questões mundiais? Em outras palavras, temos que nos inspirar nos princípios de Roma para enfrentar as mudanças climáticas. Queridos irmãos. Sim. E não se esqueçam quais são os princípios de Roma. Vemos aqui, Catholic Herald, é dito, sejamos honestos. O ensino católico nem sempre proíbe a pena de morte. Sejamos honestos. A doutrina católica, o ensino católico, nem sempre proíbe a pena de morte. Historicamente, os teólogos católicos deram 3 argumentos principais a favor da pena de morte. A primeira é que a justiça o exige para certos delitos. Queridos irmãos, o que está dizendo aqui Catholic Herald? Que os católicos
teólogos católicos deram 3 argumentos a favor da pena de morte. Que ela pode ser permitida por certos delitos. Estão falando agora de ecocídio. Deve ser um crime internacional. E eu pergunto, se agora é um crime internacional, à medida que a situação vai piorando, eles clamarem por um dia de descanso para salvar isto, como já estão dizendo já há bom tempo, eles poderiam implementar também penas de morte para aqueles que destroem a natureza. Meus queridos irmãos, toda injustiça cria um desequilíbrio. E a justiça, dizem os teólogos, exige que o desequilíbrio seja corrigido. Queridos irmãos, vemos aqui, está em inglês, é dito: Inquisição foi um erro, mas legalmente justificada, diz oficial do Vaticano. A Inquisição foi um erro, sim, admitimos, mas legalmente justificada. Queridos, não conseguimos ver como a Igreja Romana poderá desembaraçar-se da acusação de idolatria. E esta é a religião que os protestantes estão começando a encarar com tanto agrado e que finalmente se unirá com o protestantismo. Esta união não será, porém, efetuada por uma mudança no catolicismo, pois Roma não muda. Ela declara possuir infalibilidade. Eu acredito que estamos bem próximos de Roma mostrar ao mundo quem de fato ela é, que ela não mudou nada em seus princípios. Quem mais está envolvido nisto? Vemos aqui: Conselho Mundial das Igrejas em apoio à lei do ecocídio, 12 de setembro de 2022. Estão aí. Quantas igrejas estão afiliadas ao Conselho Mundial das Igrejas? Quantas? São muitas. Queridos, o Conselho Mundial das Igrejas é a maior organização ecumênica do mundo e a Assembleia é realizada a cada 8 anos. Está aqui. Vocês podem continuar lendo, não temos muito tempo. Quem mais está envolvido nisto? Advogados internacionais propõem ecocídio para criminalizar destruição ambiental. Vários especialistas em direito internacional buscam aprovar um novo crime, o ecocídio, que permitirá às autoridades agir contra a destruição ambiental. Esses especialistas planejam apresentar um projeto de relatório de sua lei ao órgão diretivo do Tribunal Penal Internacional. Amados, olhando para estes movimentos todos em rápida sucessão, eu acredito que estamos caminhando para o último ato do drama. Como é incrível que as profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. O cenário profético está sendo montado aqui. Apocalipse capítulo 13 está sendo montado aqui para o último ato do drama, neste grande conflito entre o bem e o mal. A questão do sábado será o ponto controverso no grande final conflito em que o mundo inteiro há de ser envolvido. A questão de que a guarda dominical vem para apoiar medidas climáticas, amados irmãos. Isto nós temos que fixar bem em nossa mente. Estamos caminhando, sim, para o clímax do grande conflito entre o bem e o mal. E nós hoje precisamos decidir permanecer ao lado do vencedor neste grande conflito entre o bem e o mal. Apocalipse capítulo 12, verso 17 nos diz uma coisa. Aqui está, verso 17. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. O objetivo de Satanás, com tudo isto, em trazer desastres, em trazer o sofrimento no mundo, é afligir o povo de Deus. O final de tudo é este: afligir o povo de Deus, diz a profecia. Irou-se o dragão contra a mulher. Foi pelejar com a igreja remanescente no tempo do fim. E é por isso que eu digo que esta situação climática não vai melhorar, amados irmãos. Porque nós estamos lidando com um inimigo
um pouco mais poderoso que as políticas terrenas. Esta situação não vai melhorar até que Satanás cumpra seu plano de trazer uma lei dominical, mundial, oprimir o povo de Deus, de acordo com Apocalipse capítulo 12, verso 17, está aqui. Os que guardam os mandamentos de Deus, não os mandamentos climáticos, os mandamentos de Deus, descritos em Êxodo capítulo 20. Sim, e aqueles que têm a fé em Jesus. Os judeus podem até guardar os mandamentos de Deus mecanicamente, mas não ter a fé em Jesus. É um povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. É este povo que Satanás quer oprimir. Mas nós não precisamos temer. Vamos aqui a Apocalipse capítulo 17, verso número 12. Apocalipse capítulo 17, verso número 12. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão com a besta autoridade como reis. Não quero entrar em muitos detalhes aqui, senão levaríamos muito tempo. Verso 13. Eles têm um único propósito, têm um único plano e darão seu poder e autoridade à besta, a Roma. Sim. Verso 14. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. Como é que é possível eles guerrearem contra Cristo? Lembram quando Saulo perseguia a igreja? A caminho de Damasco, Cristo aparece e diz: Saulo, por que me persegues? Saulo não estava perseguindo literalmente a Cristo, estava perseguindo a igreja de Cristo. E Jesus, identificando-se com seu povo, diz: por que me persegues? Esta confederação, esta união mundial tem como objetivo guerrear contra Cristo na pessoa dos seus fiéis que guardam os mandamentos no tempo do fim. Mas a Bíblia nos diz: o Cordeiro os vencerá, Jesus vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Neste grande conflito entre o bem e o mal, nós apenas precisamos nos posicionar ao lado de Cristo. Ele já venceu esta batalha e se nós estivermos do lado dele, seremos mais que vencedores. Mas lembre de uma coisa, a fidelidade tem um preço. A fidelidade pode o levar até a fogueira. A fidelidade pode o levar até ao cadafalso, pode o levar até a prisão. Mas permaneça fiel, porque vencerão também os chamados, eleitos e fiéis. Meu amado irmão, nós estamos no fim e o meu coração está alegre. Eu não sinto medo de acompanhar estas coisas, porque eu já visto uma terra melhor. Eu avisto um lar celestial. Eu sonho todos os dias em estar com Jesus naquele jardim, conversando horas sem fim. Ele me contando coisas maravilhosas. Conversar, passear com o meu anjo acompanhante, que eu sei que ele está aqui comigo agora. Este é o meu sonho, de ver o meu Salvador Jesus. Por isso que eu estou alegre ao ver estas coisas, porque sei que a minha redenção se aproxima. Alegre-se, meu irmão. Alegre-se e venha comigo nesta oração especial. Obrigado, Jesus, porque os sinais da sua vinda estão aqui. Nós conseguimos ver. Pai, ajuda-nos simplesmente a tomar uma decisão, permanecer ao seu lado. Nem precisamos temer isto, porque Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele já venceu e nós somos mais do que vitoriosos. Pai, abençoe o seu povo nestes últimos dias. Conceda ao seu povo a capacidade de enxergar, não só de enxergar, mas buscar poder para permanecer em pé no tempo que vem. Senhor, conceda o Espírito Santo para que nos capacite a cumprir a missão, levando o Evangelho aos 4 cantos da terra, mostrando ao mundo o grande conflito entre o bem e o mal, entre o erro e a verdade, entre a verdade e o engano,
Ajuda-nos, Senhor Deus, a proclamarmos: sai dela, povo meu, para que não sejais cúmplices de seus pecados. Ó Pai, precisamos do teu poder. Ajuda-nos, Senhor. Oramos, agradecemos, porque confiamos em nome de Jesus. Amém. Nos veremos na próxima atualização profética, se Deus permitir, amanhã. Até lá.